Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente está cercado de tantas igrejas cristãs diferentes, né? E aí fica aquela pergunta no ar para muita gente. Qual delas veio direto lá do comecinho, dos tempos da Bíblia? É uma dúvida antiga. É verdade. E para a gente explorar uma resposta bem específica para essa pergunta, vamos dar uma olhada juntos num material, um texto do Igor Loves chamado A Igreja Católica Fundada por Cristo. Ele defende, assim, de forma bem clara a visão da Igreja Católica Romana. Certo. Então, o nosso objetivo aqui vai ser fuçar nos argumentos principais que esse texto traz, sabe? Ele tenta mostrar, usando a Bíblia, a história, a teologia, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que veio direto de Jesus. Mas, ó, é importante a gente vai se basear só no que está escrito aqui nesse material, tá bom? O texto vai direto na base bíblica, como era de se esperar. O autor dá um foco bem grande numa passagem específica do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Ah, essa é super conhecida. É quando Jesus fala para o Simão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O texto do Lopes, ele explora bastante o significado das palavras aí, né? Exatamente. O autor ressalta o que ele vê como um jogo de palavras de propósito, lá no grego original. Jesus chama Simão de Petros, que é Pedro, e diz que vai construir a igreja sobre esta Petra, que significa pedra, rocha. Para a análise do Lopes, essa escolha de palavras não foi por acaso, sabe? Foi para deixar claro que Pedro era o fundamento visível, a rocha mesmo, onde a igreja ia ser construída. E para reforçar isso, o texto busca apoio em documentos da própria igreja, tipo o catecismo, imagina? Sim, ele usa o Catecismo da Igreja Católica lá no número 881. A interpretação oficial que está lá é essa. O Senhor fez de Simão, que chamou de Pedro, a pedra da sua igreja. Entregou as chaves para ele e colocou ele como pastor de todo o rebanho. A ideia central é que essa passagem de Mateus funda a primazia de Pedro. Nessa ideia de Pedro como pastor de todo o rebanho. O texto liga isso com outras partes da Bíblia também. Liga sim, principalmente com aquele diálogo depois da ressurreição, que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. É aquela cena famosa, que Jesus pergunta 3 vezes para o Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E cada vez que Pedro diz que sim, Jesus fala: apacenta os meus cordeiros ou apacenta as minhas ovelhas. E qual é a leitura que o texto faz dessa repetição toda, dessa ordem de apacentar? Olha, o autor do texto, ele se baseia em interpretações bem tradicionais, como a de Santo Agostinho, por exemplo. Ele vê isso como a confirmação definitiva da autoridade pastoral de Pedro sobre tudo, sabe? Não só um grupo local, mas todo o rebanho de Cristo. E o ponto-chave para o argumento do Lopes é que essa tarefa não ia acabar com Pedro. Seria algo permanente, passado para os sucessores dele, os bispos de Roma. Então essa fundação sobre Pedro não é só um fato histórico para ele, mas o começo de uma liderança que continua. Entendi. Então, o primeiro pilar do argumento no texto é essa base na Bíblia para dizer que Pedro tinha uma autoridade única e que a intenção era que isso continuasse. Isso já puxa a próxima pergunta, né? Como é que essa autoridade teria passado adiante século após século? Como é que o texto explica a tal da sucessão apostólica? Exato. A sucessão apostólica é apresentada como a corrente, o elo vital que garante essa continuidade. O texto do Lopes argumenta que a Igreja Católica, e mais especificamente o Bispado de Roma, o Papado, tem uma linha sem interrupção de sucessores desde os apóstolos, especialmente desde Pedro. Isso é visto como prova de legitimidade, de fidelidade à missão original. Imagino que o texto traga alguma prova histórica para sustentar essa ideia de linha sem interrupção, né? Sim, ele busca lá no período logo depois dos apóstolos. Um exemplo que ele cita é São Clemente de Roma. Ele foi bispo de Roma, papa, lá pelo fim do século I, talvez entre 88 e 97 depois de Cristo. O texto frisa que Clemente conheceu Pedro e Paulo, foi discípulo deles. E o mais importante, ele interveio numa briga interna lá na comunidade cristã de Corinto, na Grécia. Escreveu uma carta para colocar ordem na casa. Para o autor do texto, essa atitude de Roma se metendo num problema de outra igreja local,
tão cedo na história, já mostrava o exercício de uma autoridade especial, a autoridade petrina que Clemente teria herdado. Interessante essa leitura. O texto coloca essa carta não só como um conselho de irmão, mas como um ato de autoridade centralizada já no primeiro século. E tem mais algum registro que ele usa? O texto menciona também Eusébio de Cesareia. Ele era um historiador e bispo do século IV. No livro dele, História Eclesiástica, Eusébio juntou listas de bispos das cidades mais importantes, incluindo Roma. Ele se esforçou para traçar a linha de sucessão desde os apóstolos até a época dele. O autor do texto usa esse trabalho do Eusébio, principalmente a lista dos bispos de Roma, começando com Pedro e Lino, como um documento histórico-chave para provar essa continuidade institucional que ele defende. E o catecismo, ele volta a aparecer nessa parte. Volta sim. Os números 77 a 79 do Catecismo são citados para reforçar a doutrina de que os apóstolos sabiam que a missão deles ia continuar depois que morressem, então eles escolheram bispos como sucessores. Esses bispos teriam recebido a tarefa de guardar a fé, o depósito da fé e garantir que o evangelho fosse pregado direitinho. O texto do Lopes apresenta essa estrutura hierárquica, essa sucessão de bispos, como uma marca registrada e essencial da Igreja Católica, algo que ligaria ela direto aos apóstolos. É fascinante observar como Lopes, no argumento dele, amarra essa estrutura hierárquica e a sucessão histórica com a própria preservação da mensagem de Cristo, né? A linha de sucessão não é só uma questão de organização, administrativa. É vista como o jeito que Deus instituiu para garantir que a doutrina se mantivesse fiel ao longo do tempo. É um argumento que junta legitimidade com essa continuidade visível e institucional. Certo. Então a gente tem a fundação em Pedro e a continuidade pela sucessão apostólica. Agora, o texto do Lopes faz uma ligação bem forte entre essa autoridade da igreja e uma coisa central para todo cristão: a Bíblia. Como ele desenvolve isso? Parece ser uma parte bem importante do argumento. É fundamental, sem dúvida. O texto apresenta um argumento que busca mostrar uma dependência mútua. Ele afirma que foi a própria Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, segundo a doutrina dela, quem juntou, escolheu e definiu o cano da Sagrada Escritura, ou seja, a lista oficial dos livros que formam a Bíblia. Ele menciona concílios regionais importantes nesse processo, como os de Hipona, em 393, e Cartago em 397, lá no norte da África. As decisões desses concílios sobre o cano foram depois confirmadas, por exemplo, pelo Papa Inocêncio I, lá no comecinho do século V, e definidas de forma solene séculos mais tarde no Concílio de Trento. Nossa, a implicação disso é forte. O texto parece dizer o seguinte: se alguém aceita a Bíblia como palavra de Deus, como pode então não aceitar a autoridade da instituição que, segundo essa mesma fonte, foi quem definiu e guardou essa Bíblia? É quase um checkmate, né? Na coerência. Exatamente, essa é a linha. O texto de Lopes aponta isso como uma inconsistência básica. Aceitar o produto, que é a Bíblia, mas rejeitar quem produziu, no caso, a autoridade da Igreja Católica que a canonizou. Para o autor, a autoridade da Igreja vem antes e valida a Escritura, não o contrário. Mas o argumento do texto sobre as fontes da fé não para só na Escritura, né? Ele fala da tradição também. Correto. O texto dá bastante ênfase que, na visão católica que ele apresenta, a revelação de Deus não está só na Bíblia. Ele cita a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo fala para os fiéis guardarem as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Isso é usado para justificar a importância da tradição apostólica, quer dizer, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, que foram passados de boca em boca ou pela prática da liturgia, por exemplo, antes mesmo de tudo ser escrito, e que continuaram sendo transmitidos na vida da igreja. Então, como é que o texto descreve essa relação entre a Escritura e a tradição na visão católica? Ele se apoia em documentos como os do Concílio de Trento, da seção 4, e no Catecismo número 82, para dizer que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são como duas fontes que saem do mesmo lugar, da mesma fonte divina, e vão para o mesmo fim.
Elas estão super ligadas, dependem uma da outra. As duas devem ser aceitas e respeitadas com o mesmo sentimento de piedade, de reverência. O texto deixa claro que, nessa visão, a Igreja, através do seu magistério, que é a autoridade oficial dela para ensinar, exercida pelo Papa e pelos bispos unidos a ele, tem a função de ser a intérprete autêntica tanto da Escritura quanto da tradição. Fica bem claro o sistema interligado que o texto monta. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, define o que é a Bíblia, guarda a tradição dos apóstolos e tem a autoridade para interpretar as duas coisas do jeito certo. Escritura, tradição e magistério são tipo 3 pernas inseparáveis que sustentam a fé católica, segundo essa fonte. A Igreja não estaria, assim, abaixo da Bíblia de forma isolada. Perfeitamente colocado. É essa a estrutura que o texto do Igor Lopes desenha. E depois de montar essa base para a reivindicação da Igreja Católica, o material passa a analisar, de um jeito crítico, o protestantismo. Como exatamente que o texto pinta o protestantismo e a reforma lá do século XVI? Ele descreve o movimento que começou com Martinho Lutero como uma ruptura, uma quebra na unidade da Igreja que existia até aquele momento. O ponto central dessa ruptura, pela análise do Lopes, foi adotar o princípio do sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Aquela ideia de que a Bíblia, e só a Bíblia, seria a única regra infalível de fé e prática para o cristão. E eu imagino que o texto critique esse princípio. Quais são as críticas? Sim, o texto levanta críticas diretas ao sola scriptura. A primeira é bíblica mesmo. Ele argumenta que o próprio princípio não está na Bíblia. Não teria nenhum versículo dizendo que a Escritura sozinha é a autoridade final. A segunda crítica é apresentar um contraponto bíblico. A primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde está escrito que a Igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Para o autor do texto, isso mostraria que a verdade é sustentada pela Igreja e não só pelo livro isolado. Além dessa crítica ao princípio base, que outras consequências ou traços do protestantismo o texto aponta como problema do ponto de vista dele? O texto aponta algumas consequências que ele liga diretamente à adoção do sola scriptura e à rejeição da autoridade centralizada da Igreja e da tradição. A primeira é o que ele chama de fragmentação. O autor cita dados de 2020 de um centro de estudos falando da existência de dezenas de milhares, o texto usa o número 40 mil, de denominações protestantes diferentes. Essa diversidade enorme é colocada em contraste com a oração de Jesus lá em João 17, para que todos sejam um. A divisão é mostrada como algo contrário à vontade de Cristo. Ou seja, a diversidade de doutrinas e denominações dentro do protestantismo é vista no texto não como algo rico, mas como uma consequência ruim da falta de uma autoridade final para interpretar as coisas. Exatamente essa leitura do texto que a gente está analisando. Outro ponto crítico fundamental que ele levanta é a falta do que o texto considera uma sucessão apostólica válida nas igrejas que vieram da Reforma. O argumento central aqui é que os fundadores dos principais ramos do protestantismo, Lutero, Calvino, Zwinglio, etc., mesmo que alguns tenham sido padres católicos antes, eles não receberam a ordenação episcopal, quer dizer, não foram consagrados bispos por outros bispos que estivessem naquela linha de sucessão que o texto traçou até os apóstolos. Na visão apresentada aqui, isso romperia o vínculo sacramental da ordenação. Isso significaria que os ministros dessas novas igrejas não teriam o mesmo poder sacerdotal para consagrar a Eucaristia, perdoar pecados sacramentalmente, essas coisas que o texto diz que os clérigos católicos e ortodoxos que mantêm essa sucessão têm. Entendi a lógica sacramental por trás dessa crítica específica à sucessão. E tem mais algum ponto de contraste que o texto usa para reforçar o argumento? Sim. O último ponto que o material destaca é a questão da origem histórica. O texto faz um contraste direto. A Igreja Católica diz que foi fundada por Cristo, lá por volta do ano 30 depois de Cristo, enquanto as várias denominações protestantes surgiram a partir do século XVI. O autor do texto descreve essas origens como humanas e recentes.
argumentando que essa descontinuidade histórica seria mais uma prova de que o protestantismo é um desvio da forma original e divinamente criada do cristianismo, e não uma restauração ou continuação direta dela. Certo. Então, para resumir a crítica ao protestantismo, como o texto do Lopes apresenta, o princípio fundador, sola escritura, não teria base bíblica e levaria à fragmentação doutrinária, faltaria a ligação com a igreja primitiva pela sucessão apostólica válida e o tal vínculo sacramental, e a origem histórica seria muito depois, indicando uma ruptura e não uma continuidade. O texto usa esses pontos para, por contraste, fortalecer a tese dele sobre a legitimidade única e original da Igreja Católica. Precisamente. A estratégia do argumento no texto é bem clara. Construir um caso para a fundação divina, para a continuidade histórica sem quebra e para a autoridade de interpretação da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, ele descreve outras tradições cristãs, focando no protestantismo como algo que surgiu depois, baseado em princípios que o autor acha falhos e que resultaram em divisão e afastamento da estrutura original. Ok, acho que a gente explorou bem os argumentos que estão nesse material específico do Igor Lopes. Recapitulando os pontos principais: a defesa da fundação bíblica da Igreja sobre Pedro, como uma autoridade que deveria continuar, a ênfase na sucessão apostólica, especialmente em Roma, como garantia de continuidade histórica e doutrinário, o papel-chave da Igreja na própria formação e validação do cânon da Bíblia, e a importância da tradição junto com a Escritura, e, por fim, uma crítica ao protestantismo baseada na interpretação que ele faz do princípio sola escritura, na fragmentação que resultou disso, na suposta falta de sucessão apostólica válida e na origem histórica mais recente. Essa é uma ótima síntese dos pontos que ele levantou. E a conclusão clara do material que a gente analisou é que, olhando para todos esses argumentos juntos, bíblicos, históricos, teológicos e da tradição, a Igreja Católica Apostólica Romana se apresentaria como a única e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. O texto termina lembrando a promessa de Jesus lá em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aplicando isso diretamente à Igreja Católica como uma garantia divina de que ela não falha e é autêntica ao longo da história. Então, percorremos os argumentos dessa fonte específica. É inegável que ela constrói um caso bem amarrado, dentro da perspectiva dela, claro, usando interpretações de passagens bíblicas, referências a figuras e eventos históricos e documentos da própria Igreja Católica para sustentar essa reivindicação de exclusividade e continuidade. De fato, é um argumento bem articulado dentro de um quadro teológico e apologético específico que busca responder àquela pergunta inicial: sobre qual igreja seria a continuação direta daquela fundada por Cristo. E agora, para a gente fechar a nossa análise e deixar uma pulga atrás da orelha, né? Depois de considerar esses argumentos sobre autoridade, interpretação da Bíblia e continuidade histórica que a gente viu nesse texto do Igor Lopes, a gente pode se perguntar: como será que as diferentes tradições e até pessoas dentro do universo cristão hoje equilibram esses elementos todos? Qual o peso que se dá para a história da instituição, para a autoridade da hierarquia, para a interpretação da comunidade ou individual das escrituras e para a experiência pessoal na hora de viver a fé? A gente não está buscando resposta definitiva aqui, claro, mas é um ponto interessante para refletir que surge da análise desse material.